Damos início a mais um episódio do 981cast, o podcast da 981. E a 981 é a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil. No nosso podcast, você vai ouvir e escutar, ver muitos assuntos sobre experiência do paciente, marketing em saúde, gestão de clínicas e consultórios. Tudo de uma forma muito leve, muito divertida e principalmente com muito conteúdo prático que tu possa usar no teu dia a dia. Aqui a gente traz cases e diversos especialistas da área da saúde para justamente te interar e cada vez mais te ajudar no dia a dia do teu negócio. Bom, os nossos episódios, eles saem quinzenalmente, quintas-feiras ao meio-dia. E é muito fácil nos encontrar. Estamos no YouTube, @981, no Spotify, 981cast Negócios em Saúde e nas plataformas digitais de podcast, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. E é com muita alegria que eu recebo hoje aqui na nossa casa o nosso cliente, não posso, né? Eu não tenho como não citar isso, um dos nossos primeiros clientes da 981 aqui, Dr. Léo Kreter Neto. Que prazer gigante estar contigo aqui nesse dia de hoje, te receber nesse episódio número 3 do 981cast. Que alegria, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Dr. Léo. Eu já estava esperando esse convite, né, Ingrid? Eu me lembro que quando vocês inauguraram aqui a sala, né, o espaço novo, eu já tinha te feito esse desafio, né, que tu pudesse organizar algo nesse sentido. Esses bate-papos eu acho que são eu acho que são leves, eles trazem boas experiências, então eu já tinha te cobrado nesse sentido, que tu pudesse tentar organizar algo com esse formato. E estava esperando o convite. Olha aí, ó, que honra isso para nós, né? Um profissional desse gabarito nos dizer uma informação dessas. E eu preciso apresentar o Dr. Léo para vocês entenderem um pouquinho da trajetória desse profissional. Olha só, Dr. Léo Kreter, ele é cirurgião dentista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tem mestrado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e doutorado em estomatologia clínica. O Dr. Léo Kreter, ele é professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, atua como cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, nos hospitais Ana Nery, aqui de Santa Cruz do Sul, São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, Hospital Veracruz e Unimed Nordeste em Caxias do Sul. Ele tem experiência, uma super experiência na área da odontologia, com ênfase em cirurgia bucomaxilofacial, atua principalmente nos seguintes temas: câncer de boca, diagnóstico bucal e trauma, e tem uma informação aqui bem importante, né? Tu é professor da Universidade de Santa Cruz do Sul há muitos anos já, né? E tem aí muitos alunos aí ao longo da nossa região, ao longo do país. E aí, Dr. Léo, então, para a gente começar, né, o nosso podcast, eu quero te perguntar, já que a gente está falando dessa questão da odontologia aqui, por que tu escolheu a área da odontologia? Por que odonto? Ô, Ingrid, deixa eu só fazer uma complementação aí. Com certeza, fique bem à vontade. Se tu me permite. Sem dúvidas. Eu sou casado, né, 18 anos, casado, e tenho 3 filhos também, tá bom? Duas meninas e um menino. Uma família linda, bacana. Inclusive. Eu te agradeço linda, muito. Linda, que linda, nos linda. Acompanha, que me acompanha sempre. E que nos sempre. Inspira muito, essa legal. Família. Então, só para fazer um pequeno assim, destaque, né? Que é muito importante porque é a base de tudo, né? Tu sabe, Ingrid, estava ouvindo, né, o teu relato aí com relação à apresentação. Hoje, esse tipo de apresentação, não sei se ela tem um grande valor, né? Vou te ser bem sincero. Isso faz parte, ou fez parte de uma trajetória, talvez, né, da minha geração, né? De pessoas que tenham a minha idade. Hoje, esse tipo de currículo aí, ele serve muito mais para ficar em cima da prateleira né? E a gente... É verdade. Raras, às vezes, a gente se espelhar nisso. São coisas muito mais dinâmicas do que esse tipo de formação, né? Uma formação
seriada. Eu sempre brinco porque, né, fez isso, depois vai fazer aquilo, depois vai fazer aquele outro. Ele é um caminho linear, né, infelizmente, de formação. Exatamente. Tem uma coisa que a gente fala muito nos nossos vídeos, nos nossos materiais, eu falo em palestras, que é quando o paciente ele vai escolher um profissional da área da saúde, né? Ele não vai olhar, ele não vai saber, mas tu te formou pela USP, pela URGS, qual é a formação? Ele não vai olhar, talvez alguns ainda percebam, sim, isso como muito importante. Mas hoje em dia, uma grande vitrine acaba sendo, sim, as redes sociais, acaba sendo o poder dessa indicação, desse boca a boca. Mas o ponto é, esse currículo, esses certificados, hoje em dia, as pessoas não olham mais para isso. Isso não tem uma importância no sentido da escolha do paciente, porque realmente hoje o que vale muito é essa conexão, essa troca também entre o profissional e a confiança, né? A tua colocação é perfeita. Essa validação junto do paciente não se dá através de títulos, né? Não tem mais isso. Isso faz parte do passado, né? E é um passado que cada vez mais eu percebo que fica distante, né? A validação hoje que a gente percebe com relação ao paciente confiar, né, na tua atuação, te buscar como uma referência para realizar um tratamento, diagnóstico, enfim, ela se dá muito mais por conta de informações que ele coletou, né, dos seus próximos, né? Isso valida bastante. E as redes têm um potencial, Ingrid, assim, exponencial para isso, né? Assim como elas validam, muitas vezes elas também trazem um certo, me permite usar esse tipo de termo aí, um certo ranço, né? Um afastamento por conta de algum detalhe que porque não casou a frequência. Porque tu te conecta com alguns dos valores que as pessoas vão apresentando por ali. Eles fazem essa conexão diretamente. Exatamente. Né? Não tem atalhos aí. Não. Ou ele entra na frequência, ou ele exclui a frequência. Isso aí, exatamente. Então nos conta, Dr. Léo, o porquê dessa odontologia. Conta para nós um pouquinho dessa trajetória. Tu vê, né, Ingrid, quando a gente estava conversando sobre, né, esse tipo de formação que faz parte do passado, eu acho que as escolhas dessas profissões formais, né, medicina, psicologia, odontologia, nutrição, elas se davam muito mais por alguma influência familiar, algo muito próximo, né? Algum destaque. Por conta disso é que a gente acabava, né, se jogando nesse desafio, né? Muito mais na lógica, eu acho, de uma sucessão, né? Aquela passagem do bastão. Então, vou passar o bastão para mais alguém, né? E normalmente se dava, né, dentro das famílias. Então, isso, né, de ir para a odontologia, eu acho que tem um pouco disso, né? Eu vivi a minha infância, convivi, né, na minha infância frequentando consultórios, né? Conta para nós aí, o pessoal não sabe, tua família tem dentistas na família? Meu pai teve formação formal, né? Curso de graduação, mas antes dele, o avô dele já atuava na odontologia, mas na lógica de um prático, né? Então, assim, isso acompanhou, né? De certa forma, meu pai deve ter sido influenciado por conta disso. E a gente convivendo, né, nessa atmosfera, ouvindo os relatos, né, dessa atuação anterior, era algo interessante, né? Uma atividade interessante. E aí, Ingrid, a gente tinha a entrada para o ensino superior de forma muito, muito cedo, muito rápida, com pouca experiência, né? Como a gente acabava fazendo essa formação sequencial, né? Ensino fundamental, lá pelas tantas, o ensino médio. Segundo grau? Eu frequentei o segundo grau, né? A gente caía direto, ou no mundo do trabalho, né? Ou com algum curso formal. Então, aos 21 anos, a gente não tem, né? 20 para 21, a gente não tem muita percepção se é o caminho certo ou não. Tu vai indo. Exatamente, tu vai indo, né? Vai seguindo com a maré. E na época, Ingrid, o curso era muito rápido. Hoje são 5 anos, né? A odontologia,
A graduação, elas são de 10 semestres. Na época, eram 8 semestres. E isso, para um curso de graduação, isso voa. Né? É muito, muito rápido. A carga horária era uma carga horária grande. A gente fazia uma carga horária semanal, assim, bem intensa, insana. Então, não tinha muito, né, como ou tu entrava nesse barco, né, e seguia o fluxo, ou muitas vezes tu acabava abandonando isso. Então, eu vejo que a odontologia entrou desse jeito, né, acho que muito por influência, né, por interferência familiar. Né, acho que sim. Na lógica de uma sucessão, né? Depois a gente até pode melhorar um pouco, né, essa minha percepção de sucessão. Comentei aqui contigo que, né, sentia o peso dessa passagem de bastão aí, de manter, né, um mesmo desempenho. A gente tem dificuldade de entender que as pessoas são diferentes, né, e podem ter desempenhos totalmente diferentes, para mais ou para menos. E era uma formação assim muito linear, né? Sem idas e vindas, sem experiência, sem que a gente pudesse experienciar coisas novas. A gente acabava fazendo experiência com algumas atividades durante o transcorrer até do ensino médio, né? Do segundo grau, né? Onde se conseguia eventualmente, né, ter alguma atuação já, né, no trabalho propriamente dito, né, com algumas coisas práticas, né, mas assim os caminhos eram muito decididos desse jeito. Tá. Né? E o início... De tu cumprir etapas. Entendi. De seguir aquela linha que estava prevista lá sim. no, né, que estava todo mundo seguindo. Isso. Né? E como que tu percebeu o início dessa tua carreira dentro da Odonto? Tu me disse essa tua trajetória acadêmica. Sim. E a carreira como profissional, atuando nesse mercado mesmo. Como foi esse início? Sim. Tu sabe que, Ingrid, eu sempre tive assim, né, um desejo grande de me vincular com formação. Isso sim, era uma vocação minha. E nesse sentido, eu procurei, né, seguir a minha formação na graduação e depois com atuação, né, já como formado, me direcionando para isso, né, tentando me preparar para esta vida vinculada à formação. Obviamente que, né, isso ia desembocar na carreira docente. Exato. Né? Não tinha como fugir muito. A nossa profissão não tem muito aspecto técnico, né, de formação em nível técnico. A formação de nível técnico ela se direciona muito para uma área específica da odonto, que é a prótese. O restante todo ele é para uma formação do nível superior. Então, eu me preparei especialmente para a carreira acadêmica. Né? E a cirurgia bucomaxilofacial? Por que ela e não daqui a pouco outras? Tu sabe que isso aconteceu de uma forma assim, eu te diria até inusitada. Fui convidado por um dos professores nossos de cirurgia, né? A disciplina era de extração na época. O nome disso era anestesiologia e exodontia. Exodontia se traduz como extração. Então esse professor me convidou a mim e a um colega meu de turma para que a gente pudesse trabalhar com ele e tal, na disciplina dele. E quando a gente começou, e isso se deu, Ingrid, a partir do meu terceiro semestre. Né? Então, 1 ano e meio, eu já tinha recebido esse convite e já estava atuando dentro dessa lógica de formação, ajudando na lógica da formação dos meus colegas dentro de uma disciplina. E isso foi muito bacana, porque logo depois disso, desse primeiro convite, eu recebi um convite, vamos dizer que para uma segunda classe, para uma primeira classe, subindo um nível, né? Tentando fazer aí uma figura de linguagem com uma primeira classe, aí sim para questões de cirurgia bucomaxilo. Com uma professora que ainda é atuante hoje, nós estivemos reunidos aí lá em casa recentemente, confraternizando. E, bom, enfim, tivemos alguns percalços aí
durante o transcorrer desta minha vinculação daí com a cirurgia bucomaxilo, mas que depois disso, Ingrid, eu não me lembro de atuação como um cirurgião dentista generalista. Eu sempre segui aí dentro de uma especialidade cirúrgica. Tá. E ok, então tu me disse que esse início da tua carreira ele foi muito voltado à área acadêmica, docência, né? Tu já sempre vislumbrava isso em função de gostar muito, né? Desse olhar, diferentemente da tua família, ou não? A tua família Sim, sem dúvida. Eles não tiveram... Meu pai teve atuação com formação, Ingrid, só para tu ter uma ideia... Ele foi professor de biologia do Mauá, que é uma escola aqui do município. Ele teve uma participação com formação, né? Na época, aquela época, alguns profissionais acabavam se inserindo porque não tinha uma licenciatura assim tão, né, expandida, e eles acabavam atuando dessa forma, né? Com algumas afinidades, algumas disciplinas, né? Que eram afins e acabavam tendo, então, atividades assim complementares. Então, ele teve esse tipo de atuação, mas isso eu nunca tive isso presente desde logo, né? Isso eu fui saber dessa atuação dele bem depois. Então, na verdade, foi algo muito teu, então, né? Sem dúvida. Sem e daí, depois, quando veio o momento de começar a atender pacientes, claro, né? Na graduação, enfim, sempre tem, mas eu digo pelo teu nome, pelo teu negócio, pelo teu consultório, ou em clínicas de outros colegas, enfim, como começou essa atuação mesmo no mercado? Tu sabe que a vida acadêmica, ela é muito sedutora, né, Ingrid? E quando a gente cai nesse canto da sereia, a gente se entrega quase que 110%, né? Nessa tocada, nessa toada. Então, normalmente a vida, né, de atuação privada, ela fica num segundo plano, tá? A gente desenvolve, né, e atua muito fortemente né, nessa área acadêmica. Então, Ingrid, ingressar, né, nessa nova lógica de atuar a fundo numa especialidade da odontologia, para mim é algo bem recente, né? Olha aí, ó. Embora a vida acadêmica faça parte da minha rotina atual. Mas a gente, se tu me permite, né, Ingrid, eu vou fazer um comentário assim que talvez até me exponha um pouco. Eu inverti a lógica, né? Hoje, hoje a minha paixão é uma outra paixão que não mais, né, a vida acadêmica de formação. Porque a gente, né? vai mudando. Eu ainda atuo lá, acho interessante isso. Acho que venho me preparando para me desvincular disso. A gente tem um prazo de validade. Se manter na mesma frequência dos jovens, a gente percebe que está cada vez mais difícil. Para eles, o importante talvez seja uma aproximação com alguém de uma geração mais próxima a ele. Talvez consiga conversar de uma forma, né, interagindo de uma forma melhor. Então, eu venho me preparando para justamente passar o bastão. E tá tudo certo, né? Porque são momentos da vida, fases da nossa carreira. Sim. O nosso autoconhecimento também é tudo aquilo que a gente talvez algum dia priorizava. Hoje a gente está priorizando outras coisas. E tu sabe, Ingrid, que talvez isso até tenha algum reflexo positivo na atividade profissional, vamos dizer assim. Porque a gente fica menos ansioso, né? A gente fica mais paciencioso. A volta e meia tem que, né, retomar essa lógica da paciência, mas a gente fica mais tranquilo, com uma atuação mais tranquila, né? Sabendo dosar a questão econômico, a questão financeira, a gente não vai mais tão afoito, né, com tanta expectativa. A coisa vai fluindo de uma forma muito mais natural, né? E eu acho que o desempenho fica melhor desse jeito. Que bom, né? Que bom. Fica melhor. Porque fica mais maduro. É a experiência, a prática que vai levando a essas decisões aí, né, que a gente vai tomando ao longo da nossa vida. E eu sei, né, lendo no teu currículo e também por te conhecer fora daqui,
que tu foi já gestor de um hospital de grande relevância aqui da nossa região. Eu queria que tu contasse para nós esse momento da tua carreira, como foi, né? Como foi ser isso e quando tu estava nessa posição, o que tu priorizava como gestor? Conta para nós um pouquinho dessa experiência. Então vou fazer um gancho para vocês entenderem como é que a gente, né, aparece numa situação como essa. Isso é importante para o pessoal entender. Eu não tinha formação em gestão, né? A minha formação em gestão ela foi se dando com o passar do tempo dentro da vida acadêmica. Eu, lá pelas tantas, recebi um convite na universidade para gerenciar os programas de estrito sensu. O que significa isso? Né? São programas de mestrado e doutorado, né? De nível de mestrado, em nível de mestrado e doutorado. Saindo do curso de graduação, eu tinha atuado como subcoordenador na época, subcoordenador substituto, e para mim foi uma honra receber um convite como esse, né? Porque, mal ou bem, me parece que reconheciam alguma habilidade, alguma competência para assumir uma atividade como essa. Com certeza. Até porque, Ingrid, eu não atuava no estrito sensu, eu não era docente do estrito sensu, tá? Eu não tinha vinculação dentro de algum programa. Mas acabei aceitando o desafio, né? Por isso que eu estava te comentando que a vida acadêmica ela é muito sedutora, né? Ela vai criando armadilhas e lá pelas tantas a gente não consegue escapar das armadilhas, né? Armadilhas no sentido de convite, né? Ou de no bom sentido, né? Nesse sentido, no sentido positivo, tá? Então, eu recebi esse convite para atuar, né, como coordenador geral dos programas. Na época, Ingrid, talvez eu possa me passar um pouco com relação precisamente aos números. Eu acho que a instituição tinha, né, 5 programas na época de mestrado e 1 programa de doutorado, se não me falha a memória. E a ideia era especialmente, né, que a gestão superior tinha de me alçar para essa atividade para emplacar um programa vinculado à saúde, né? Que hoje é esse programa de promoção da saúde que a universidade ainda dispõe, com nível inclusive de né, com um curso, com um programa completo, mestrado e doutorado. Então, eu atuei como, né, um gestor desses programas. Normalmente os programas têm um número não é tão grande de docentes, são, né, em torno de 10 docentes, 10 a 15 professores, o número de alunos também não é um número de alunos como um curso de graduação, mas então dentro desse universo é que eu imagino que eu possa ter, né, ter tido algum destaque e tal, e sido então convidado para transformar o Hospital Santa Cruz efetivamente como um hospital que presta assistência, né? Ele hoje é uma instituição secular, né? Deve ter 110 anos ou mais do que isso. E a ideia é que pudesse elevar ele de patamar, né? Elevar o patamar para um hospital reconhecido de assistência e vinculado a isso também oferecer ensino lá, né? Então, a minha missão inicial no Hospital Santa Cruz, eu já atuava dentro do corpo clínico do hospital desde anos 2000, tá? Então, sempre circulei né, pelo hospital. Então, saí dessa gestão dos programas estrito sensu e fui para transformar o hospital nessa lógica de hospital de ensino, né? Atuei como diretor de ensino, diretor acadêmico, acho que esse era o título na época, o cargo na época. E logo depois, Ingrid, houve assim uma turbulência, né? O hospital passou por um período turbulento, né? Com algumas questões vinculadas à emergência, que talvez tenham manchado um pouco aí, né, a imagem do hospital, e me parece que seria natural haver uma correção de rota, uma modificação, né, nessa lógica. Então, eu acabei acumulando, né,
a direção geral, mas obviamente que esse tipo de instituição ela não é tocada, né, de forma isolada. Era um grupo, um bom grupo, né, um grupo assim bastante participativo. Eu tive uma especial assim experiência e agradecimento a um dos nossos diretores que atuava, né, nesse funcionamento da assistência, e a gente foi levando o hospital já transformado daí como hospital de ensino, né, levando essas duas funções, né, a direção geral, né, e a direção acadêmica. Mas nunca me desvinculando dessa vinculação primeira que me levou até um cargo de gestão no hospital. Da docência, que era a questão de ensino. Quanto tempo tu ficaste nessa parte da gestão hospitalar? Puxa, Ingrid, eu acho que fiquei na gestão, né, como diretor de ensino, foram muitos anos, né? Deve ter sido por volta de uns perto de 10 anos, né? Então, a trajetória como diretor geral, ela foi menor. Eu me desvinculei do hospital em 2015, né, de função administrativa, mas foi uma experiência muito bacana, porque a gente passou, estava te comentando, né, o hospital passou por essa turbulência com relação à imagem, havia necessidade de emplacar alguns serviços de alta complexidade, que trazem um pouco mais de recursos para o hospital, né? Manter, né, programas de especialização funcionantes, não meramente assim cursos esporádicos que tivessem continuidade. A gente então teve, né, as residências médicas em todas as áreas básicas da medicina, depois houve inclusive a ampliação para residência multiprofissional. Eu acho que foi bacana, né? A universidade entrou para dentro do hospital, deu o ar, né? Esse ar de ensino, acho que qualificou especialmente a assistência, e 2015, missão cumprida, né? E o que em 2015, o que tu levou dessa experiência para a gestão do teu negócio atual, como relacionado, assim, falando especialmente desse tema de gestão mesmo, né? Sim. Inicialmente, Ingrid, quando a gente se desvincula, né, do topo da pirâmide, é algo difícil da gente, né, se recolher e fazer um redirecionamento, porque a gestão te afasta muito, né, do dia a dia. Isto é quase que como uma trajetória sem retorno, né? Tu mergulha nessa esfera, nessa atmosfera, nessa atuação, e muitas vezes há dificuldade de tu retomar a trajetória profissional, da profissão, né? E aí eu vou ser mais específico da minha especialidade. Isso nunca deixei de atuar. Eu, né, permanecia atendendo às urgências, fazia procedimento cirúrgico, mas isso se reduz muito, né? E os outros não, né? E a vida fora não te enxerga como uma opção profissional. Então, Ingrid, no início, quando né, eu acompanhei também essa alteração, né, na gestão, eu substituí, né, diretores antigos. Na direção de ensino não, porque foi um cargo novo, mas na direção geral foi uma substituição, né? Eu procurei observar logo de início, né, como é que acontece isso. As dinâmicas, né? Eu sabia muito bem que eu não queria fazer gestão coletiva para algo coletivo, né? Isso fez parte do meu passado. Eu faria uma gestão para algo meu, né? E primeiramente ia haver necessidade de me reposicionar no mercado. Acho que assim, mais do que gestão que tu está comentando, tu já traz aí um pouco do produto final, né, Ingrid? Só que o produto final, ele nem existe, né? Ele nem existe, porque a gente se
tá fora de posição. É como se colocar um atacante na zaga. Entende? Né? Tu sabe jogar, tu entende do jogo de futebol, mas tu tá mal posicionado. Normalmente o que acontece... A parte técnica, né? Normalmente o que acontece com um jogador mal posicionado, sabe o que acontece com ele? Eu não sou muito do futebol. Ele sai fora, vai substituído. Né? E aí? E aí esse jogo é no mercado, né? E esse jogo no mercado sempre ele é muito agressivo, né, Ingrid? O mercado assim te eleva e ele também te mói. Exato. Né? Perdoem o termo, né? Ele te tritura e muitas vezes joga só as coisas ruins para fora. Tem uma frase que eu gosto muito, perdão te interromper, Sim. que inclusive eu falo sempre para os nossos clientes, né, em consultoria, que pode ser muito forte, pode ser impactante, mas é a realidade e a gente percebe muito isso. E se a gente começar a fazer uma reflexão, a gente vai perceber. Se as empresas elas não estão crescendo, elas estão morrendo. Então, assim, de início, escutar uma frase dessas pode ser muito impactante, sim, mas a gente precisa pensar... Primeiramente, um profissional da saúde, ele é uma empresa, né? Ele tem a sua marca pessoal, ele tem o seu nome a zelar, ele tem a sua reputação. E a gente precisa pensar nisso. Se o teu faturamento ele não está crescendo, ele está morrendo a longo prazo. Então, a gente tem que olhar muito para isso e o mercado é assim, como tu disseste. Né? Muito bem colocaste, inclusive. O mercado ele não perdoa, né? Então, ele vem com tudo. Então... O que a gente faz nesses momentos que são difíceis, né? A gente vai chorar e simplesmente deixar passar tudo isso, ou a gente vai reagir e olhar para esse mercado de uma forma diferente? O que eu preciso fazer para me posicionar de uma forma adequada e ter mais resultados? No primeiro momento, Ingrid, o que acontece é um baque, né? O baque te leva para a lona. Né? Te leva lá embaixo. Se a gente não tem alguma estrutura bacana para te dar suporte emocional, tu vai. Sabe o que acontece? Vou te dizer, tu não levanta, né? Tu fica na lona, torporoso e tal, talvez somente atuando para sobreviver. Exato. Tá? Se tu tem um suporte emocional, a tendência disso é lá pelas tantas, tu, né, te reagrupar, né, remotivar e tocar a coisa para frente. Então, assim, suporte emocional ele é fundamental, né? Quer seja com terapia, quer seja, né, com conversas no meio familiar. Então, isso é super importante. E aí, Ingrid, o mais importante é começar a identificar o que tu quer e o que tu não quer mais. Não adianta ficar pipocando para todos os lados, porque isso vai fazendo tu correr atrás do teu próprio rabo, né? Entende? Vai fazendo tu entrar num círculo. A corrida dos ratos, né? Sem objetivo nenhum. Então, assim, o mais importante é isso, né? Suporte emocional, identificar o que tu quer e aí buscar subsídios para ir, né, consolidando essas questões aí, né, de reposicionamento. Para mim foi nesse sentido, que geraram daí sim mais adiante lá um negócio próprio. Eu imagino que, né, pujante. Eu estava ouvindo a tua fala de crescimento, né? De crescimento sustentável. Não adianta a gente pensar só em crescer, porque lá pelas tantas, tu toma um tombo e explode com tudo. Exatamente. Né? Então, assim, crescer de forma organizada, muito organizada. Ingrid, o profissional liberal, ele tem um limite. Eu não consigo atender na lógica do que produziriam 6 pessoas. Não, eu não tem consigo produzir o que eu próprio, né, tenho fôlego para administrar. Então, assim, né, a lógica da gente, né, profissional da saúde, da área da saúde, que conta com a sua força de trabalho,
né, ela tem um limite. Tem um Não limite. esqueça disso. Tem, né? com certeza. Ela tem um limite da tua capacidade de trabalho, né? Então, esse profissional, ele vai conseguir, dentro de uma lógica, trabalhando sozinho, trabalhando de uma forma autônoma, daqui a pouco, né? Que ainda muito se usa esse termo, ele vai conseguir aquele teto máximo de faturamento e tudo mais. E aí, agora, como uma empresa, pensando como uma empresa mesmo, a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, a gente não tem teto. O que a gente tem como uma empresa, a gente tem platôs, que a gente chama. E aí, uma coisa muito importante que tu falaste é o crescimento enlouquecido. Ele vai chegar a um ponto que não vai dar conta, né? Então, por isso que a gente precisa ter fases. Eu até mostro uns gráficos relacionados a isso para os nossos clientes, que é relacionado assim, a gente tem fases de crescimento, a gente tem que ter fases de platôs. A gente tem fase de crescimento e fase de platôs. E o que significa esse platô nesse período de crescimento, essas pausas? Significa a pausa para recuperar a energia, a pausa para organizar o negócio, a pausa para tu colocar a tua equipe alinhada nos processos e depois recomeçar de novo. Sim. Né? E nesse sentido, Ingrid, né, tentando organizar, focando, né, primeiramente focando, né, o foco então era assistência, voltar para assistência, oferecer assistência, responsável, né, com embasamento técnico, especialmente também, né, pautado num bom acolhimento, né, organizar uma estrutura que pudesse dar suporte, então, para isso que tu estava dizendo, né, para a possibilidade de crescimento. Então, Ingrid, o foco, né, inicialmente, e depois organizar, eu acho que um time, um grupo. Porque a gente jogar em todas as pontas... Sozinho? Não, isso não dá, não funciona, Ingrid. Porque assim, ó, eu vou te dizer por né, o meu perfil próprio. Eu tenho força de trabalho, né? Eu realmente tenho muita força de trabalho e disposição, né? Para essa questão de... não tem tempo ruim, né? Não tem horário, não tem agenda comercial, né? Fechada. Mas eu me desorganizo muito facilmente com as questões administrativas, Ingrid. Né? Olha aí, ó. Todo trabalho pressupõe remuneração. Às vezes a gente não recebe a remuneração adequada. E lá pelas tantas a gente tem que se dar conta de que... está trabalhando no vermelho, por exemplo. Né? E aí, né? E aí, como é que faz? Segue nessa toada. Os boletos precisam ser pagos. Segue nessa toada. Não, isso não vai funcionar. Não tem como. Não tem isso como. daqui a pouquinho vai cair, Ingrid, né? Isso é inviável. É inviável. Então, assim, reconhecer, né, a tua potencialidade, identificar bons perfis que possam trabalhar contigo e suprir esses teus ranços, né? O meu ranço, especialmente, é essa questão mais dura, né? Do dia a dia, né? Do pagar boleto, como tu estava dizendo aí. É isso que eu ia pedir para tu explicar esses teus ranços. Né? De pagar o boleto, de fazer essa previsão, de talvez não fazer um investimento numa tecnologia mais avançada, porque ainda isso não se sustenta, né? Isso não tem sustentabilidade. Né? A gente não consegue aplicar isso no mercado, né? Então, eu acho muito interessante que a gente possa formar um bom grupo de trabalho. Nossa. E aí eu estou te dizendo nesse sentido, né, Ingrid? Estou te dizendo nesse suporte administrativo, estou te dizendo no suporte contábil. Equipe. Porque assim, ó, essa produção, ela daqui um pouquinho tem volume, né? Para tu contar com todos esses perfis aí, né? Esses subsídios, essas informações aí que vêm de um contador, de um escritório de contabilidade, né? De um gestor, de um bom gestor, né? Então, eu acho da questão, inclusive, né, de marketing. A gente vai entrar nesse assunto. Deixamos mais adiante. Mas assim, para que tu possa organizar um grupo alinhado com a tua filosofia. Ela não precisa pensar igualzinho, mas alguns pontos de convergência tem que ter.
né? Não dá para a gente conversar, né? Esse grupo não pode conversar cada um com a sua linguagem. Ele tem que ter uma linguagem comum. Tá? Um ponto de aproximação. Exatamente. Eu anotei, enquanto tu foi falando aí, eu anotei muitas coisas. E essa questão do suporte, que tu falou há um tempinho já, do suporte emocional, né? Ser fundamental. E a gente enxerga cada vez mais nos dias de hoje, né? Casos e casos, cada vez mais casos, principalmente depois da pandemia, de pessoas com problemas mentais, precisando de apoio, precisando desse suporte, né? E tanto que tem muitas coisas que não se falavam até muito pouco tempo atrás e hoje em dia precisam ser faladas e cada vez mais a gente precisa falar disso. E esse suporte emocional é tão importante quanto um bom desempenho técnico, não tenha né? dúvida. Então, o quanto ele é fundamental para profissionais da área da saúde poderem executar muito bem o seu trabalho, seja, como tu falaste, através da família, seja através de alguma terapia, de algum profissional que possa te ajudar, né? Mas ter principalmente a humildade de assumir isso. Estou precisando de ajuda, né? Então, vou buscar isso porque com certeza isso vai fazer diferença. Eu vejo por mim, eu sempre falo isso para as pessoas quando eu encontro e quando eu tenho essa oportunidade. Fazem 3, 4 anos que eu comecei o processo de terapia e o quanto isso me ajudou. O quanto isso me fez eu me desenvolver como pessoa, como empresária e principalmente é o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento faz com que a gente consiga evoluir e coisas que até pouco tempo atrás eu pensava de uma forma, eu vejo que não é mais assim. Então, a gente estar aberto para isso. Mas a gente precisa ter e principalmente olhar para isso de uma forma muito carinhosa, muito afetuosa, porque isso sim é necessário e sem essa base a gente não consegue efetuar todo o resto, né? Então, para mim é fundamental, né, Ingrid? Aí estou trazendo isso diretamente para mim. O desempenho, esse desempenho mais maduro que eu estava te comentando, né, do produto final, vamos dizer assim, ele tem reflexo, ele é o reflexo direto dessa estabilidade. Exatamente. Né? Essa estabilidade, essa maturidade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Reconhecer que tem que dar, às vezes, um passo para trás. Isso aí. Entende? Ingrid, eu ainda queria fazer mais uma observação. Com certeza. E talvez também procurar ter um perfil mais diversificado, né? Não tão, assim, não tão de subespecialidade, tá? Que tu possa atuar, né, de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Isso eu também acho que é fundamental. Sabe por quê, Ingrid? Porque em algumas situações a gente pode, né, a tua atuação ter alguma baixa, né? E essa baixa ser compensada então com, né, com essas outras atividades, né, essas outras possibilidades para que a coisa não oscile assim, ó, no céu e na terra, né? Para que ela possa ir oscilando dentro de uma faixa menor. Tá, seria... Vamos ver se eu entendi bem e se a gente consegue colocar talvez em algumas outras palavras. Seria buscar fontes de renda diversificadas dentro de um negócio? Isso aí, Ingrid. Tu traduz muito bem. Isso aí. Não jogar todas as fichas numa única situação. Todos os ovos numa cesta só? Não. A diversificação ela é bacana porque a gente percebe, às vezes, o setor, né, público e passa por alguma dificuldade, faz uma redução então orçamentária, isso tem reflexo então nos teus ganhos, né, a atuação, cirurgia vinculada ao setor público diminui por conta desse enxugamento orçamentário e aí tem que ter esse jogo, entende? De algumas outras fontes e tal poderem suprir essa oscilação que é natural, normal. Perfeito. Né? Com certeza. Eu acho que isso é, hoje em dia, muito, muito importante. Que a gente não coloque todas as fichas num único pote, não. Perfeito. Tá?
Bom, doutor Léo, então a gente falou, eu vou usar um termo aqui que tu usaste há pouco tempo atrás, da questão do produto final, né? Quando tu falou do produto final e tudo mais, a gente vai entrar no assunto que a gente gosta muito aqui na 981, que é marketing, né? E eu quero te perguntar, então, em que momento desse teu produto final, ou do caminhar, do trilhar para esse produto final, né? Tu se conscientizou da importância do marketing para o teu negócio. Que momento foi esse dessa virada de chave? Ingrid, isso foi logo no início, justamente por conta, né, de perceber a necessidade de mudar o perfil, né? A mudança de perfil, ela não faz só com a minha palavra, né? A gente precisa mostrar isso. E se mostra dessa forma, né? Com algumas ferramentas e estratégias de marketing. Então, isso é inevitável. No momento em que tu quer redirecionar a atividade, né? Aí eu estou me referindo justamente a isso, né? Daquele perfil mais de professor, de docente, né? Para atuação no mercado, né? Como um prestador de serviço na área da saúde, não tem a necessidade já de cara de identificar uma estratégia de marketing para esse redirecionamento, que obviamente que vai culminar num processo, né, para a apresentação de um produto final. Tá. Então, assim, ó, isso é de cara, não tem, Ingrid. É inevitável. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E deixa eu te perguntar uma coisa. Que tu falou da palavra ranço também, né? Suprir os teus ranços. Uma curiosidade, tá? Minha agora aqui, certo. Dessa fala tua. Em algum momento da tua carreira, tá? Seja ela lá no início, seja ela agora, mais próxima, tu já teve o ranço do marketing, de pensar que quem faz marketing é picareta, que a gente vê muito isso, né? Tem. Ah, não, isso é meio que senso comum, eu acho que na área da saúde, né? Essa autopromoção, isso né? É Esse errado. exagero. Talvez, talvez isso esteja atrelado justamente né, esse formato exagerado, né, passando um pouco do ponto. No momento em que a gente percebe que pode fazer, né, ter ações, estratégias que se aliam ao que tu pessoalmente pensa, a coisa flui mais fácil, né? O difícil muitas vezes é a gente achar isso de imediato. Ingrid, a gente, né, nessa mudança do perfil se experienciou várias coisas. Anúncio em jornal. Jornal é uma coisa hoje obsoleta. A gente ainda tem o jornal físico, né, aqui em Santa Cruz, muito fruto dessa geração mais antiga, né, gostar. Porque hoje, Ingrid, grande parte das coisas que alimentam a minha informação, elas vêm da internet. Do ambiente digital, não né? Não tem a sombra, não tem a dúvida disso. Com certeza. Né? Eu entro em pânico quando eu ouço que vão regular as redes. A gente consegue identificar facilmente, circulando nas redes, o que é fake news e o que não é fake news. Quando tu fica na dúvida, a prudência é uma virtude, né? Para um pouquinho, pesquisa, dá uma olhada, ouve uma outra opinião, né? Mas ali tem muita informação. Tem. E algo que eu sempre digo, né, também, é essa questão do jornal, como tu falaste. Ela vai muito de acordo com o público do teu negócio, né? Se tu tá querendo atingir... também tem uma outra máxima que o pessoal fala. O Facebook já morreu, né? Olha, eu não diria isso. O Facebook, ele ainda é muito bom para alguns públicos. Talvez para o público de 55 mais, 60 mais. Tem muita gente ali, tem muita interação que rola ali. E a gente tem muitos resultados positivos com clientes através do Facebook. E a gente pode ter resultados positivos também, talvez, com alguma estratégia no jornal. Por isso que o ponto é aliar sempre o on do off, né? O online do offline, mas vai depender do negócio. Sim. Por isso que não tem receita pronta, né? Não tem manual de instruções. Acaba tendo que se experimentar um pouco, né? Isso aí. O grande problema que eu vejo, Ingrid,
é a limitação financeira para isso. Exato. Né? Muitas vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tu tem que escolher prioridades. Escolher, Aonde tu vai investir. E muitas vezes isso vai ser assim, ó. Escolheu, não deu certo, né? Vai ter que achar uma nova estratégia. E isso faz com que o marketing ele seja muito, muito dinâmico. Exato. Eu percebo isso. Né? O que está bom hoje, o que está adequado hoje, amanhã talvez não esteja mais. Ali na frente talvez não seja o mais adequado e a gente tem que estar atento a isso. E a minha percepção é a seguinte: a mudança ela hoje não é lá adiante, ela se dá de forma meteórica. Piscou, mudou, né? Muito rápido. Muito rápido. Cada vez mais, né? Então, Sim. Agora com a inteligência artificial, com todas essas ferramentas que a gente tem disponível, o ponto sempre é o que eu falo muito, e eu tô repetindo essa palavra, eu falo muito, mas é verdade isso. Mas o ponto é, a gente precisa ter adaptabilidade, né? Sim. As redes sociais que estão bombando hoje, talvez amanhã não estejam mais e a gente tem que se adaptar para outra. E vão existir outros canais. Então, talvez o Instagram, não sei se vai, por quanto tempo o Instagram vai. Vamos ir para o TikTok, vai ter outra. Qual vai ser? Mas é estar aberto para isso, porque hoje tem um modelo que está funcionando. Amanhã esse modelo talvez não esteja mais e o profissional precisa estar atento a isso. E mais um detalhezinho, né? Às vezes ela te leva para alguns modismos, né? Exato. E que não se aliam ao que né, às tuas convicções. Isso. Então, né, o suporte de marketing teu também tem que ter um pouco essa sensibilidade, né, de talvez acelerar um pouco, né, e se não tiver adesão, tirar o pé do acelerador, tentar, né, trazer alguma alternativa. O grande, eu vejo que a grande associação vitoriosa nesse sentido, né, de uma assessoria de marketing, né, com o que tu acredita, é justamente isso, que possa alinhar, né, que as coisas possam estar mais alinhadas entre os dois. Exatamente, que é algo que precisa mostrar verdadeiramente quem é esse profissional, isso, né? Esse profissional precisa mostrar essa essência dele ali dentro, mostrar ali nessa ferramenta, nesse canal, porque hoje em dia o que mais tem é a gente vendo vídeos e vendo pessoas, enfim, personalidades aí, pessoas que muitas vezes a gente conhece no dia a dia, se apresentando no online de uma forma que não casa, né? Que é diferente do offline e do online. Então, é tentar ao máximo mostrar quem tu é de verdade, não criar uma imagem, uma máscara, porque uma hora essa máscara ela vai cair, né? Eu acho que essa é uma dica tua fundamental, né? Tem que ter exposição. Eu sou muito tímido com relação a isso, né? Tenho muita dificuldade nesse sentido. Acho que consigo desenvolver o pensamento de forma escrita, de forma mais fácil, né? Eu sou um pouco acanhado com relação a essas aparições, assim, mas isso são barreiras que a gente precisa aos pouquinhos ir vencendo, né? Ficando mais tranquilo com relação a isso, se expondo, né? Um pouco, não de forma exagerada, né? Tentando vencer essa barreira, mas eu acho que exposição pessoal, de imagem, não tem como fugir muito. Mas tu foi te adaptando muito bem ao longo da tua trajetória, né, Dr. Léo? Como eu sou suspeita para falar, eu tô acompanhando esse processo, né, desde então. Então, realmente é algo que de início tinha não quero aparecer, não quero fazer vídeos, mas aos poucos foi percebendo a importância disso, e eu acho que também um ponto que diz isso é os resultados, né? Então, aí aproveito para fazer um gancho para te perguntar, que tipos de resultados que tu já percebeu e que tu já colheu ao longo a partir desse momento que tu começou não, eu vou investir em marketing, eu preciso olhar para isso. Ingrid, o resultado é direto. A gente sempre recebe retornos dos teus próprios pacientes, né? Eles estão dentro das redes. Muitas vezes o teu trabalho é validado por ali, né? Algo que eu ouço com muita frequência é o seguinte: tá, mas afinal de contas, como é que tu veio até mim? De que forma tu veio até mim? Porque os serviços, eles estão sendo estruturados assim, Ingrid. Os locais, eles oferecem uma gama grande, né,
de atuação da tua própria formação ou de formações outras, né? Estou dizendo de clínicas multiprofissionais. Então, assim, o paciente normalmente gira dentro desses espaços. Tem muitas opções. Muitas opções, isso, tá. né? E a gente muitas vezes estranha. Afinal de contas, como é que ele foi te procurar? E a resposta que a gente ouve é a seguinte: eu busquei uma referência na internet, na rede. É lá que ele tá. Ele valida demais a informação que vem dali, porque ele consegue identificar um pouco do teu perfil, em termos assim de idade, para ver se isso se alinha, né? Se constituiu família. São né? os valores, ele vai se conectar através daquilo tudo que tu vai apresentar por ali, com os né? valores. Tu tocou no ponto. Eu não conseguiria definir melhor do que essa definição que tu teve. Ele se alinha com os valores dele. Isso aí. Não tem dúvida. Isso aí. Não E tem. talvez por isso... Se reconhece. Talvez por isso, aquilo que tu falaste lá no início, a gente vai, talvez, se aproximando de algumas pessoas e pegando o ranço de outras, porque aquelas outras, elas não possuem os mesmos valores que a gente, né? E aí é natural, e tá tudo certo. A gente vai se conectar com algumas pessoas, com outras não. Assim como hoje, talvez, a gente siga, curta alguns conteúdos que daqui a 9 meses a gente vai olhar e, isso aqui não faz mais sentido hoje pra mim. E tá tudo bem, a gente vai evoluindo e vai pensando coisas diferentes e vai conhecendo. E se eu pudesse trazer uma mensagem final, um resumo final com relação a marketing, é nesse sentido, Ingrid. No momento em que há necessidade de se reposicionar, vai ter que se constituir alguma estratégia de marketing, isso é inevitável, né? E assim, o sucesso disso, né, que vai levar a um produto final bacana, é essa frequência entre, né, as tuas convicções e com a equipe que está te assessorando. Não vejo outra fórmula. Porque se a coisa não fecha, né, o produto final vai estar comprometido aí. E eu acho que aqui é importante fazer uma ressalva. A questão do produto final é uma analogia que a gente está fazendo, né? Mas o produto final, ele está sempre em desenvolvimento, né? Porque eles são pessoas, né? E as pessoas estão mudando e tudo mais. E, doutor Léo, para a gente finalizar, então, aqui. Eu quero que tu o que tu diria, na verdade, hoje, para aqueles profissionais da área da saúde que estão iniciando o seu negócio, né? Que tipo de experiência que tu teve ao longo dessa tua trajetória e o que tu diria para essas pessoas? Porque aqui no nosso podcast a gente tem muitos espectadores que são profissionais da área da saúde e que estão iniciando o seu negócio, seja uma clínica, um consultório, da área da medicina, da área da odontologia, da área da nutrição, enfim, não importa. O que importa é que eles são da área da saúde e que eles têm algum tipo de negócio. E como eles são empreendedores ou se interessam por esse tema e vão virar num futuro, que eu espero que seja bem próximo, que tipo de mensagem que tu diria para essas pessoas? Tu sabe que tu lança um desafio terrível, né, Ingrid? Afinal de contas, nem sempre o que serviu para mim vai servir para o meu colega, né? São coisas muito, muito distintas, né? São muitas vezes realidades distintas. Então, essa é uma pergunta muito difícil da gente resumir, né? Eu tenho dificuldade de resumir, né? Porque isso se trata de um processo, né? Ele é um processo, como tu mesmo destacou agora, em frequente, né, modificação, adaptação, né? Não é fechado. Então, acho que tem que ter um bom trabalho, acho que tem que ter um bom produto, né? A boa parte técnica. Eu acho que é isso... essencial. Ingrid, sem isso fica sempre muito difícil. A gente consegue enganar alguns poucos... Mas uma hora a casa cai, né? Durante muito tempo. Mas não consegue se enganar todos durante todo o tempo, né? Reconhecer fragilidades, né? Se associar com algum, né? Com um perfil que complemente... acredito muito nessa lógica de grupos, né? Na formação de bons grupos. Acho que isso é indispensável na área da saúde, especialmente de perfis assim, que se complementam e que estejam alinhados em valores. Tá? Trabalho isolado não acredito, né? Acho que isso
isso né, tá fadado a abrir a porta e no dia seguinte fechar a porta, tá? Eu acho que em linhas gerais o que eu posso comentar assim de forma mais categórica é isso. O restante todo, Ingrid, eu acho que é uma trajetória de cada um. É no caminho, no processo, tá? É no processo. Hoje tem essa facilidade da gente ter assessorias focadas, né? A assessoria da 981 é uma assessoria focada para as questões. A saúde tem algumas peculiaridades, né? Como a gente mesmo chegou no consenso aqui, o técnico Com é fundamental. certeza. Não dá para a gente ficar assim com sem uma atualização permanente. Hoje está tão fácil isso, Ingrid. A gente consegue trocar eu consigo trocar mensagem com quem eu quiser. Né? Eu mando mensagem para quem eu quiser. Aqui no Brasil ou fora do Brasil. Né? Isso é incrível, né? Especialmente depois de 2018, Ingrid, nós conseguimos qualificar demais uma partezinha da minha atuação com uma assessoria qualificadíssima, né? Quando eu pensei que a gente pudesse estar daqui um pouco contando com esse tipo de assessoria presencial, né? Num momento cirúrgico no interior do Rio Grande do Sul, né? Isso também se percebe como um perfil de mudança geral. Né? Agora especificamente me veio isso na cabeça e eu queria compartilhar contigo, né? Dessa descentralização. A ideia, a lógica atual não é de centralizar em grandes de ter referências em grandes centros. Me parece que hoje a lógica na área da saúde seja descentralizar, né? De buscar centros menores, cidades menores eu estou me referindo. Tá? Então, assim, cidades menores hoje comportam, sim, boas referências. Com certeza. Né? As pessoas vão para lá. É mais fácil ir para esses lugares do que propriamente uma cidade grande. Exatamente. É mais complicado. Trânsito mais complicado. Né? Acomodação é mais complicada. Até porque, há pouco tempo atrás, quando a gente falava em tecnologia, tinham tecnologias que só existiam em grandes centros. E hoje elas estão acessíveis em qualquer lugar. Né? Então, sabe por quê, Ingrid? Porque pode vir incomodato, né? Isso pode tá aqui hoje e daqui um pouquinho tá em outro lugar. Isso aí. Né? Ela é muito mais flexível, flutuante. Então, a atualização eu acho que é fundamental a gente conseguir sempre, né, fazer boas discussões, né, ter boas referências. Acho que isso é o fundamental. Tá? Perfeito. Mas o restante, aí tu me popa um pouco de eu, né, trazer aqui né, alguma dica mais pessoal, porque eu acho que o que funciona comigo realmente pode não funcionar, né, de uma maneira geral. Mas foram inúmeras dicas que tu deixou agora aqui, inúmeros ensinamentos, com certeza, e não só agora, nesse último questionamento, nessa última fala, como ao longo de todo esse nosso episódio. Oi, né? Ingrid, a gente pode escolher a forma de fazer. Eu espero sempre que a gente escolha a forma certa de fazer. Né? A melhor forma, aquela que a gente mais se dedica, que a gente mais coloca realmente o nosso amor, o nosso cuidado ali, né? E Dr. Léo, então, eu não tinha como não te agradecer, não estar muito feliz no final desse episódio aqui, por ser um episódio tão especial contigo, que é um profissional que eu tanto admiro, que eu já estou aí acompanhando há tanto tempo, tantos anos. Quantos anos a gente já está nessa Olha, trajetória? Desde que a 981 iniciou, então a gente está desde 2018 há mais de 5 anos. Que bacana, né? que bacana. Então, só que antes disso a gente já se conhecia, a gente já tinha, né, uma amizade, e é tão legal quando isso, né? Quando o cliente ele vira amigo e vira uma pessoa que a gente admira tanto. Então eu acho que é isso. E é algo que a gente prioriza muito, né? A gente estar com pessoas que realmente acreditam naquilo que a gente acredita, que foi algo que tu muito bem falou também, né? Então quero deixar aqui o meu agradecimento muito sincero, muito especial para ti, por ter aceitado esse nosso convite, né? Eu já tinha aceitado antes mesmo, mas não teria como tu não estar aqui comigo agora, bacana. né? Eu te agradecer a toda a tua equipe aí que sempre nos assessora maravilhosamente bem, bacana. Né? E agradecer também a vocês que assistem
assistiram o nosso episódio, que ficaram até o final aqui conosco. E lembrem, episódios quinzenalmente, quintas ao meio-dia. Aproveitem, já se inscrevam no nosso canal, @981 no YouTube. Estamos no Spotify, 981cast, Negócios em Saúde e todas as plataformas digitais. Inclusive aqui na descrição vocês vão encontrar que plataformas estamos. E também já nos sigam nas redes sociais, @981 no Instagram. E é por lá, inclusive, que a nossa equipe vai disponibilizar os cortes, os principais momentos desse episódio. Então fiquem ligados. E espero vocês no próximo episódio. Eu sou a Ingrid Bittencourt, somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde.